Fazer a leitura agora na íntegra da Lei 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável. Institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro, cria o Fundo Nacional do Desenvolvimento Florestal e altera algumas leis, né? Então, título 1, disposições preliminares, capítulo único, dos princípios e definições. Esta lei sobre a gestão de florestas para a produção sustentável institui o Serviço Florestal Brasileiro. Na estrutura do meio ambiente e cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. Artigo 2. Constitui princípios da gestão das florestas públicas, a proteção do ecossistema, do solo, da água, da biodiversidade, valores culturais, sociais, bem como do patrimônio público. O estabelecimento de atividades que promovam o uso eficiente e racional das florestas e que contribuam para o cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável local, regional e de todo o país. O respeito ao direito da população, em especial das comunidades locais, de acesso às florestas públicas e aos benefícios decorrentes do seu uso e conservação. A promoção do processamento local e o incentivo ao incremento da agregação de valor aos produtos e serviços da floresta, bem como a diversificação industrial, o desenvolvimento tecnológico, a utilização e a capacitação de empreendedores locais e de mão de obra regional. O acesso livre de qualquer indivíduo às informações referentes à gestão das florestas públicas, a promoção e difusão da pesquisa florestal, faunística e edáfica relacionada à conservação, recuperação e ao uso sustentável das florestas, o fomento ao conhecimento e à promoção da conscientização da população sobre a importância da conservação, da recuperação e do manejo sustentável dos recursos florestais, a garantia de condições estáveis e seguras que estimulem investimentos de longo prazo no manejo, na conservação e na recuperação das florestas. Parágrafo 1. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições dessa lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades da gestão de florestas públicas. Os entes federados, na esfera de sua competência em relação às florestas públicas sob sua jurisdição, poderão elaborar normas supletivas e complementares e estabelecer padrões relacionados à gestão florestal. Parágrafo 3. Caberá ao poder público empregar os meios e esforços necessários para evitar e reprimir invasões nas áreas concedidas e sujeitas à concessão florestal, de ofício ou a partir de recebimento da comunicação realizada pelo concessionário nos termos do inciso 3 do caput do artigo 31 desta lei, sem prejuízo da legitimidade ativa do concessionário para defesa e retomada de posse, inclusive por via judicial. Artigo 3. Para o fim do disposto desta lei, consideram-se florestas públicas, florestas naturais ou plantadas localizadas nos diversos biomas brasileiros em bens sob o domínio dos entes federados ou das entidades da administração indireta. Recursos florestais, elementos ou características de determinada floresta, potencial ou efetivamente geradores de produtos ou serviços florestais. Produtos florestais, produtos madeireiros e não madeireiros gerados pelo manejo florestal sustentável. Serviços florestais, turismo e outras ações ou benefícios decorrentes do manejo e conservação da floresta, não caracterizados como produtos florestais. Ciclo, período decorrido entre dois momentos de colheita de produtos florestais numa mesma área. 6. Manejo florestal sustentável, administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal. 7. Concessão florestal, delegação onerosa feita pelo poder concedente do direito de praticar atividade de manejo florestal sustentável, de restauração florestal e de exploração de produtos e serviços em unidade de manejo, conforme especificado no objeto do contrato de concessão, mediante licitação a pessoa jurídica em consórcio ou não, que atenda às exigências do respectivo edital de licitação e demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinados. 8. Unidade de manejo. Perímetro definido a partir de critérios técnicos, socioculturais, econômicos e ambientais, objeto de um plano de manejo florestal sustentável utilizado para atividade de restauração florestal ou de exploração de demais serviços e produtos. Localizado em florestas públicas, podendo conter áreas degradadas. Inciso 9. Lote de concessão florestal. Conjunto de unidades de manejo a serem licitadas. Comunidades locais, populações tradicionais e outros grupos humanos organizados por gerações sucessivas com estilo de vida relevante à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica.
Inciso 9. Auditoria florestal. Ato de avaliação independente e qualificada de atividades florestais e obrigações econômicas, sociais e ambientais assumidas de acordo com o planejamento e manejo de planejamento e manejo florestal sustentável. Plano de manejo florestal sustentável e o contrato de concessão florestal, executado por entidade reconhecida pelo órgão gestor mediante procedimento administrativo específico. Inventário amostral, levantamento de informações qualitativas e quantitativas sobre determinada floresta, utilizando-se processo de amostragem. Órgão gestor, órgão ou entidade do poder concedente com a competência de disciplinar e conduzir o processo de outorga da concessão florestal. Órgão consultivo, órgão com representação do poder público e da sociedade civil com a finalidade de assessorar, avaliar e propor diretrizes para a gestão de florestas públicas. Poder concedente, União, Estado, Distrito Federal ou Município. Parágrafo 1. As modalidades de concessão previstas nessa lei não se confundem com as concessões de serviços, de áreas ou de instalações de unidade de conservação. Parágrafo 2. As atividades de restauração florestal podem incluir sistemas agroflorestais, que combinem espécies nativas e exóticas de interesse econômico e ecológico, conforme regulamento. Título 2. Da gestão de florestas públicas para a reprodução sustentável. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 4. A gestão de florestas públicas para a produção sustentável compreende: também é compreensão, né? A criação de florestas nacionais, estaduais e municipais nos termos do artigo 17 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Vamos ver sobre essa criação. A floresta nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantes nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração sustentável das florestas nativas. A destinação de florestas públicas às comunidades locais nos termos do artigo 6 dessa lei, a concessão florestal, incluindo florestas naturais ou plantadas, e as unidades de manejo das áreas protegidas referidas no inciso 1 do caput deste artigo. Capítulo 2. A gestão direta. Artigo 5º. O poder público poderá exercer diretamente a gestão de florestas nacionais, estaduais e municipais criadas nos termos do artigo 17, que a gente acabou de ler, sendo-lhe facultado para execução de atividades subsidiárias, firmar convênios, termos de parceria, contratos ou instrumentos similares com terceiros, observados os procedimentos licitatórios e demais exigências legais pertinentes. Parágrafo 1. A duração dos contratos e instrumentos similares a que se refere o caput deste artigo fica limitado a 120 meses. Parágrafo 2. Nas licitações para as contratações de que trata esse artigo, além do preço, poderá ser considerado o critério da melhor técnica prevista no inciso 2 do caput do artigo 26 dessa lei. Capítulo 2. Da destinação às comunidades locais. Antes da realização das concessões florestais, as florestas públicas ocupadas ou utilizadas por comunidades locais serão identificadas para destinação pelos órgãos competentes por meio de criação de reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, observados os requisitos previstos da Lei 9.985, concessão de uso por meio de projetos de assentamento florestal, de desenvolvimento sustentável, agroextrativista ou outros similares nos termos do artigo 189 da Constituição Federal e das diretrizes do Programa Nacional de Reforma Agrária. Já mudou esse artigo, né? Não é mais o 189. Os beneficiários de distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio de concessão de uso inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos a um homem ou a mulher ou ambos, independente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei. E no inciso 3 fala outras formas previstas em lei. Parágrafo 1 do artigo 6. A destinação de que trata o caput desse artigo será feita de forma não onerosa para o beneficiário e efetuada em atos administrativos próprios. Parágrafo 2. Sem prejuízo das formas de destinações previstas no caput desse artigo, as comunidades locais poderão participar das licitações previstas no capítulo 4 desse título, por meio de associações comunitárias, cooperativas ou outras pessoas jurídicas admitidas em lei.
Parágrafo 3. O poder público poderá, com base em condicionantes socioambientais definidos em regulamento, regularizar posse de comunidades locais sobre as áreas por elas tradicionalmente ocupadas ou utilizadas, que sejam imprescindíveis à conservação dos recursos ambientais essenciais para sua reprodução física e cultural, por meio de concessão de direito real de uso ou outra forma admitida em lei dispensada a licitação. Capítulo 4 das concessões florestais. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 7. A concessão florestal será autorizada em ato do poder concedente e formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos dessa lei, as normas pertinentes e do edital de licitação. Parágrafo único. Os relatórios ambientais preliminares, licenças ambientais, relatório de impacto ambiental, contrato, relatório de fiscalização e de auditorias e outros documentos relevantes do processo de concessão florestal serão disponibilizados por meio da rede mundial de computadores, sem prejuízo disposto no artigo 25 dessa lei. Artigo 8. A publicação do edital de licitação de cada lote de concessão florestal deverá ser precedida de audiência pública por região, realizada por órgão gestor nos termos do regulamento, sem prejuízo de outras formas de consulta pública. Seção 2 do Plano Plurianual de Outorga Florestal. Artigo 9. São elegíveis para fins de concessão florestal as unidades de manejo previstas no Plano Plurianual de Outorga Florestal. Artigo 10. Esse plano plurianual de outorga florestal, proposto pelo órgão gestor e definido pelo poder concedente, conterá o conjunto de florestas públicas a serem submetidas a processos de concessão no período em que vigorar. Esse plano será submetido pelo órgão gestor à manifestação do órgão consultivo da respectiva esfera do governo. Parágrafo 2. A inclusão de novas áreas de florestas públicas sob domínio da União nesse plano requer manifestação prévia do órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, competente, pela administração do patrimônio imobiliário da União. Parágrafo 3. Esse plano deverá ser previamente apreciado pelo Conselho de Defesa Nacional quando estiver incluídas as áreas situadas na faixa de fronteira, definida no parágrafo 2 do artigo 20 da Constituição, que é a faixa de até 150 km de largura ao longo de fronteiras terrestres. Parágrafo 5º. O prazo de vigência desse plano será de 4 anos, com prazos compatíveis com o plano plurianual. O plano poderá ser alterado ao longo do seu prazo de vigência, respeitados os mesmos procedimentos necessários para sua elaboração e aprovação. Artigo 11. Esse plano para a concessão florestal considerará as políticas e o planejamento para o setor florestal, a reforma agrária, a regularização fundiária, a agricultura, o meio ambiente, os recursos hídricos, o ordenamento territorial e o desenvolvimento regional, o zoneamento ecológico econômico nacional e estadual e demais instrumentos que disciplinam o uso, ocupação e exploração dos recursos ambientais. A exclusão das unidades de conservação de proteção integral, das reservas de desenvolvimento sustentável, das reservas extrativistas, das reservas da fauna e das áreas de relevante interesse ecológico, salvo quanto a atividades especialmente admitidas pelo plano de manejo da unidade de conservação. No plano de manejo da unidade de conservação. Inciso 4. A exclusão das terras indígenas, das áreas ocupadas por comunidades locais e das áreas de interesse para a criação de unidade de conservação de proteção integral. As áreas de convergência com as concessões de outros setores conforme o regulamento. Inciso 6. As normas e as diretrizes governamentais relativas à faixa de fronteira e outras áreas consideradas indispensáveis para a defesa do território nacional. Inciso 7. As políticas públicas dos estados, do distrito, dos municípios e do Distrito Federal. Parágrafo 1. Além do disposto no caput desse artigo, esse plano da União considerará os planos dos estados, do município e do Distrito Federal, então devem ser compatibilizados.
Parágrafo 2. Esse plano deverá observar ainda as áreas destinadas às comunidades locais, de que trata o artigo 6 dessa lei. O plano, né, de planejamento ambiental, como é que é o mesmo nome? Plano Plurianual de Outorga Florestal. Esse plano plurianual de outorga florestal deve conter disposições direcionadas a auxiliar o planejamento do monitoramento e fiscalização ambiental a cargo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Seção 3, do processo de outorga. Então, a gente está falando do plano plurianual de outorga florestal, né? Plano plurianual de outorga florestal. Aí esse processo de outorga. Artigo 12. O poder concedente publicará previamente ao edital de licitação atos justificando a conveniência da concessão da florestal, caracterizando seu objeto e a unidade florestal e a unidade de manejo. As licitações para concessão florestal observarão os termos dessa lei e, supletivamente, da legislação própria, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação aos instrumentos convocatórios. Parágrafo 1 do artigo 13. As licitações para concessão florestal serão realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título onerosos. Parágrafo 2. Nas licitações para concessão florestal é vedada a declaração de inexigibilidade, previsto no artigo 74. Deixa eu ver. É inexigível a licitação quando houver inviável a competição, em especiais nos casos de aquisição de materiais, equipamentos ou congênero, contratação de serviços, contratação de profissional do setor artístico, contratação dos seguintes serviços técnicos especializados: estudos técnicos, para fazer estudos técnicos, planejamento, projetos básicos, pareceres, perícias, assessorias, fiscalização, patrocínio, defesa de causas judiciais, treinamento e aperfeiçoamento pessoal, restauração de obras de arte de valor histórico, controle de qualidade tecnológica, objetos que devem ou possam ser contratados por meio de credenciamento, e aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações de localização tornem necessária a sua escolha. Então não pode. Tá. Seção 4. Do objeto da concessão. Artigo 14. A concessão florestal terá como objeto a exploração de produtos e serviços florestais, contratualmente especificados em unidade de manejo florestal pública, com perímetro georreferenciado, registrada no respectivo cadastro de florestas públicas e incluída no lote de concessão florestal. Parágrafo único. Fica instituído o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, interligado ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, e integrado pelo Cadastro Geral de Florestas Públicas da União e pelos Cadastros de Florestas Públicas do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 15º. O objeto de cada concessão será fixado no edital, que definirá os produtos florestais e serviços cuja exploração será autorizada. A concessão florestal confere aos concessionários somente os direitos expressamente previstos no contrato de concessão. Parágrafo 1. É vedada a outorga de qualquer dos seguintes direitos no âmbito da concessão florestal: titularidade imobiliária ou preferência em sua aquisição. Inciso 3. Uso de recursos hídricos acima do especificado como insignificante. Exploração de recursos naturais. Só, né? Só esses 3 incisos. Titularidade imobiliária ou preferência em sua aquisição. Está vedado isso. Está vedado o uso de recursos hídricos acima do especificado como insignificante. E exploração dos recursos minerais. Parágrafo 2. Ressalvadas as áreas ocupadas ou utilizadas por comunidades locais, o contrato de concessão poderá prever a transferência da titularidade dos créditos de carbono do poder concedente ao concessionário durante o período de concessão, bem como o direito de comercializar certificados representativos de crédito de carbono e serviços ambientais associados, conforme o regulamento. Parágrafo 3. O manejo da fauna silvestre pelas comunidades locais observará a legislação específica. Parágrafo 4. Também poderá ser incluída no objeto de concessão a exploração de produtos e de serviços florestais não madeireiros,
desde que realizada nas respectivas unidades de manejo florestal nos termos do regulamento. Artigo 17. Os produtos de uso tradicional e de substâncias para as comunidades locais serão excluídos do objeto de concessão e explicitados no edital, juntamente com a definição das restrições e da responsabilidade pelo manejo das espécies das quais derivam esses produtos, bem como por eventuais prejuízos ao meio ambiente e ao poder concedente. Seção 5. Licenciamento ambiental. Artigo 18. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras de domínio público dependerá do licenciamento pelo órgão competente do CISNAMA, mediante a aprovação prévia do Planejamento de Manejo Florestal Sustentável, exceto as concessões para conservação e para restauração, que serão dispensadas do licenciamento ambiental. Parágrafo 9. Os procedimentos relativos à autorização ou à licença ambiental das atividades de restauração florestal ou de exploração de outros serviços e produtos observarão o disposto em legislação específica. Seção 6. Da habilitação. Artigo 19. Além de outros requisitos previstos na Lei 14.133, de 2021, exige, para habilitação nas licitações de construção florestal, a comprovação de ausência de débitos inscritos na dívida ativa relativos à infração ambiental nos órgãos competentes integrantes do CISNAMA, decisões condenatórias com trânsito em julgado e ações penais relativas a crime contra o meio ambiente ou à ordem tributária ou a crime previdenciário observado a reabilitação de que trata o artigo 23 do Decreto-Lei 12.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal. Parágrafo 1. Somente poderão ser habilitadas nas licitações para concessão florestal empresa ou outras pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no país. Parágrafo 2. Os órgãos do CISNAMA organizarão um sistema de informação unificado, tendo em vista assegurar a emissão do comprovante requerido no inciso 1 do caput desse artigo. Seção 7 do edital de licitação. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados os critérios e as normas gerais da Lei 14.133 de 2021, e conterá especialmente o objeto com a descrição dos produtos e dos serviços a serem explorados, a delimitação da unidade de manejo com localização e topografia, além de mapas e imagens satélites das informações públicas disponíveis sobre a unidade, os estados do inventário amostral, o prazo de concessão e as condições de prorrogação, a descrição da infraestrutura disponível, as condições e datas para a realização de visitas de reconhecimento das unidades de manejo e levantamento de dados adicionais, a descrição das condições necessárias à exploração sustentável dos produtos e serviços florestais, os prazos e os procedimentos para recebimento das propostas, julgamento da licitação, assinatura do contrato e convocação de licitantes remanescentes, o período com data de abertura e encerramento, o local e o horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, os estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas. Inciso 10. Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da idoneidade financeira, da regularidade jurídica e fiscal e da capacidade técnica. Inciso 11. Os critérios, os indicadores, as fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento da proposta. O preço mínimo da concessão e os critérios de reajuste e revisão, a descrição das garantias financeiras dos seguros exigidos, as características dos bens reversíveis, incluídas as condições em que se encontram aqueles já existentes, as condições de liderança da empresa ou pessoa jurídica responsável na hipótese em que for permitida a participação do consórcio, a minuta do respectivo contrato que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 30 dessa lei, as condições de extinção do contrato de concessão e as regras para que o concessionário possa explorar a comercialização de crédito por serviços ambientais, inclusive de carbono ou instrumentos congêneres de acordo com o regulamento. Parágrafo 1. As exigências previstas no inciso 2 e 3 do caput desse artigo serão adaptadas à escala da unidade de manejo florestal, caso se justifique a exigência do detalhamento. 2 e 3 trata a delimitação da unidade de manejo com localização topográfica, além de mapas e imagens de satélite das informações públicas disponíveis sobre a unidade, bem como os resultados do inventário amostral.
Parágrafo 2. O edital será submetido à audiência pública previamente ao seu lançamento, nos termos do artigo 8 dessa lei. Parágrafo 3. Para fim do disposto no inciso 9, está tratando do edital, né? Parágrafo 3. Para fim do disposto no inciso 9 do caput desse artigo, na hipótese de consórcio, será admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado para a aferição de capacidade técnica. Parágrafo 4. O edital deverá prever a seguinte ordem entre as etapas de julgamento e habilitação. Encerrada a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope com os documentos de habilitação do licitante, mais bem classificado, para verificação do atendimento às condições fixadas no edital. Inciso 2. Verificado o atendimento às exigências, o licitado será declarado vencedor. Inciso 3. Inabilitado o licitante mais bem classificado, serão analisados os documentos de habilitação do licitante classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente até que um dos licitantes atenda as condições fixadas no edital. Inciso 4. Proclamado o resultado do certame, o objeto será ajudiciado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Parágrafo 5º. O edital poderá definir percentual de participação do poder concedente nos recursos recebidos a título de crédito de carbono pelo concessionário. Artigo 21. As garantias e os seguros previstos no inciso 8 do caput do artigo 20 dessa lei, as garantias e os seguros previstos no inciso 13 do caput do artigo 20 dessa lei. Inciso 1. Incluirão o seguro de responsabilidade civil contra eventuais danos causados ao meio ambiente ou a terceiras como consequência da execução das operações relativas à prática de manejo florestal. Inciso 2. Poderão incluir a cobertura de desempenho do concessionário em termos de produção florestal. Inciso 3. Incluirão garantia de execução contratual destinada à cobertura da inadimplência de obrigações contratuais e sanções por descumprimento contratual. Parágrafo 1A. O ato convocatório definirá os valores a serem calcionados sob a forma de garantia de execução e de cobertura para danos na forma do regulamento. Parágrafo 1B. A execução do seguro. Oi? Parágrafo 1B. A execução do seguro de responsabilidade civil será deduzida do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator, por atividades associadas à execução do contrato de concessão florestal. Parágrafo 1C. A prestação integral do seguro e da garantia de execução contratual pode ser efetuada em fases, de acordo com a implementação dos contratos e da atividade de manejo florestal sustentável no termos do regulamento. Parágrafo 2. São modalidades de garantia que elas serviço na forma da lei para contratos firmados com a administração pública. Parágrafo 3. Para a concessão florestal, as pessoas jurídicas de pequeno porte, microempresa e associação de comunidades locais serão previstas em regulamento formas alternativas de fixação de seguro de garantias. Parágrafo 4. O seguro e a garantia serão reajustados na forma do regulamento do convocatório. Artigo 22. Quando permitida na licitação a participação de pessoa jurídica em consórcio, observar-se-ão adicionalmente os requisitos referidos no artigo 19 dessa lei, os seguintes requisitos. Além dos requisitos do artigo 19, né, comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelas consorciadas, indicação de empresa líder que deverá atender as condições de liderança estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante o poder concedente, a apresentação dos documentos que tratam o inciso 10 do caput do artigo 20 dessa lei por parte de cada consorciada, a comprovação de cumprimento da exigência constante do inciso 15 do caput do artigo 20 dessa lei, o impedimento de participação de empresa consorciada na mesma licitação por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. Parágrafo 1. O licitante vencedor ficará obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 do caput desse artigo.
Parágrafo 2. A pessoa jurídica líder do consórcio é responsável pelo cumprimento do contrato de concessão perante o poder concedente, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. Parágrafo 3. As alterações na Constituição dos consórcios deverão ser submetidas previamente ao poder concedente para verificação da manutenção das condições de habilitação, sob pena de rescisão do contrato de concessão. Artigo 23. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, determinar que o licitante vencedor, no caso do consórcio, constitua-se em empresa antes da celebração do contrato. Artigo 24. Os estudos, levantamentos, projetos, obras, despesas ou investimentos já efetuados na unidade de manejo e vinculados ao processo de licitação para concessão, realizado pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados. Parágrafo 1. O edital de licitação indicará os itens entre os especificados no caput deste artigo e seus respectivos valores que serão ressarcidos pelo vencedor da licitação. Parágrafo 2. As empresas de pequeno porte, de microempresas e associações de comunidades locais serão dispensadas do ressarcimento previsto no parágrafo 1 deste artigo. Artigo 25. É assegurada a qualquer pessoa o acesso aos contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. Seção 8. Dos critérios de seleção. Artigo 26. No julgamento da licitação, a melhor proposta será considerada em razão da combinação dos seguintes critérios: maior preço ofertado por pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão florestal, a melhor técnica considerando o menor impacto ambiental, os maiores benefícios sociais diretos. Parágrafo 1. A aplicação dos critérios descritos no inciso 1 e 2 do caput deste artigo será previamente estabelecido no edital de licitação, com regras e fórmulas precisas para avaliação ambiental, econômica, social e financeira. Parágrafo 2. Para fim de aplicação do disposto no inciso 2 do caput deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para a formulação de propostas técnicas. Parágrafo 3. O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. Seção 9 do contrato de concessão. Artigo 27. Para cada unidade de manejo licitada será assinado um contrato de concessão exclusivo com um único concessionário, que será responsável por todas as obrigações nele previstas, além de responder pelos prejuízos causados ao poder concedente, ao meio ambiente ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelos órgãos competentes exclua ou atenue essa responsabilidade. Parágrafo 1. Sem prejuízo da responsabilidade do que se refere ao caput desse artigo, o concessionário poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes ou subsidiárias ao manejo florestal sustentável dos produtos e exploração dos serviços florestais concedidos. Parágrafo 2. As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pelo concessionário, serão regidas pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. Parágrafo 3. A execução das atividades contratadas com o terceiro pressupõe o cumprimento das normas regulamentares relacionadas a essas atividades. Parágrafo 4. É vedada a concessão, a subconcessão na concessão florestal. Parágrafo 5º. É facultado ao concessionário promover a unificação operacional das atividades de manejo florestal sustentável em unidades de manejo florestal, contínuas ou não, concedidas ao mesmo concessionário, desde que situado na mesma unidade de conservação ou lote de concessão. Parágrafo 6. A unificação operacional ocorrerá por meio de termo aditivo aos contratos de concessão e permitirá a elaboração de um único planejamento de manejo florestal sustentável para todas as unidades de manejo e a unificação das operações florestais nos termos do regulamento. Parágrafo 6. A unificação operacional ocorrerá por meio de termo aditivo aos contratos de concessão e permitirá a elaboração de um único planejamento de manejo florestal sustentável para todas as unidades de manejo e a unificação das operações florestais nos termos do regulamento. Parágrafo 7. Os termos aditivos unificarão e manterão as obrigações contratuais. Caberá ao órgão gestor fazer as adequações necessárias decorrentes do ganho de escala da operação florestal.
familiaridade são dos compromissos assumidos nas propostas vencedoras da técnica e preço, presentes nos diferentes contratos a serem verificados. Artigo 28. Transferência do controle societário do concessionário sem prévia anuência do poder concedente implicará a rescisão do contrato e a aplicação de sanções contratuais, sem prejuízo da execução das garantias oferecidas. Parágrafo único. Para fim de obtenção de anuência referida no caput deste artigo, o pretendente deverá atender às exigências de habilitação estabelecidas, comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Artigo 29. Nos contratos de financiamento, os concessionários poderão oferecer em garantia os direitos emergentes. Nos contratos de financiamento, os concessionários poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da execução pelos concessionários do planejamento florestal sustentável e das demais atividades florestais. Parágrafo único. O limite previsto no caput deste artigo será definido pelo órgão gestor. Artigo 30. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas ao objeto, com a descrição dos produtos e dos serviços a serem explorados, ao prazo de concessão, ao prazo máximo para a concessionária iniciar a execução do planejamento de manejo florestal sustentável, a restauração e as demais atividades relativas a produtos e serviços previstos no objeto do contrato. Ao modo, à forma, às condições e aos prazos de realização das auditorias florestais, ao modo, à forma e às condições de exploração de serviços e práticas de manejo florestal, da restauração e das demais atividades relativas a produtos e serviços definidos, aos critérios, aos indicadores, às fórmulas e aos parâmetros definidores de qualidade do meio ambiente, aos critérios máximos e mínimos de aproveitamento dos recursos florestais, as ações de melhoria e recuperação ambiental na área de concessão e seu entorno assumidas pelo concessionário, a conservação de serviços ecossistêmicos e biodiversidade assumida pelo concessionário e as ações direcionadas ao benefício da comunidade local, inclusive quanto à sua participação na receita decorrente de comercialização de crédito de carbono ou de serviços ambientais, quando for o caso. Inciso 10. Aos preços e aos critérios e procedimentos para reajuste e revisão, aos direitos e às obrigações do poder concedente e do concessionário, inclusive os relacionados à necessidade de alterações futuras em modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e infraestrutura e instalações, as garantias e os seguros a serem oferecidos pelo concessionário, a forma do monitoramento e avaliação das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do manejo florestal sustentável, da restauração florestal e da exploração de demais serviços e produtos previstos no objeto do contrato. As penalidades contratuais e administrativas que se sujeitam ao concessionário e sua forma de aplicação, aos casos de extinção do contrato de concessão, aos bens reversíveis, as condições para revisão e prorrogação, a obrigatoriedade, a forma e a periodicidade da prestação de contas do concessionário ao poder concedente, aos critérios de bonificação para concessionário que atingir melhores índices de desempenho socioambiental que os previstos no contrato conforme o regulamento. E, por fim, inciso 20, ao fórum e ao modo amigável de soluções de divergências contratuais. Parágrafo 1. No exercício da fiscalização, o órgão gestor terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros do concessionário, respeitando-se o limite de sigilo legal ou constitucionalmente previsto. Parágrafo 2. Sem prejuízo das atribuições dos órgãos do CISNAMA responsável pelo controle e fiscalização ambiental, o órgão gestor poderá suspender a execução das atividades envolvidas em desacordo com o contrato da concessão, devendo, nessa hipótese, determinar a imediata correção das irregularidades identificadas. Parágrafo 3. A suspensão de que trata o parágrafo 2 desse artigo não isenta o concessionário do cumprimento das demais obrigações contratuais. Parágrafo 4. As obrigações previstas no inciso 5 a 9 do caput desse artigo são de relevante interesse ambiental para os efeitos do artigo 68 da Lei 9.605, que é deixar aquele que tiver o dever legal contratual de fazê-lo de cumprir obrigações de relevante interesse ambiental.
Aquele que deixar de cumprir obrigações relevantes de interesse ambiental, pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, apenas 3 meses a 1 ano, sem prejuízo da multa. Artigo 31. Incumbe ao concessionário elaborar e executar o planejamento e manejo florestal sustentável, a restauração florestal e a exploração dos demais serviços e produtos, conforme previsto nas normas técnicas aplicáveis e nas especificações do contrato. Inciso 2. Evitar ações ou omissão passiva de gerar danos ao ecossistema ou a qualquer de seus elementos, salvo se os danos decorrerem de invasões praticadas por terceiros, caso em que caberá ao concessionário o cumprimento da comunicação prevista no inciso 3 desse caput. Inciso 3. Informar imediatamente a autoridade competente no caso de ações ou omissões próprias ou de terceiros ou fatos que acarretem danos ao ecossistema, a qualquer de seus elementos ou às comunidades locais. Inciso 4. Recuperar áreas degradadas quando identificados o nexo de causalidade entre ações ou omissões, os danos ocorridos independente de culpa ou dolo, sem prejuízo das responsabilidades contratuais, administrativas, civis ou penais. Inciso 5º. Cumprir e fazer cumprir as normas de manejo florestal, de restauração e de exploração de serviços e produtos, bem como as cláusulas contratuais da concessão. Inciso 6. Garantir a execução do ciclo contínuo do manejo florestal, iniciada dentro do prazo máximo fixado no edital. Inciso 7. Buscar o seu uso múltiplo de floresta nos limites contratualmente definidos e observados as restrições aplicáveis às áreas de preservação permanente e às demais exigências da legislação ambiental. Inciso 8. Realizar as benfeitorias necessárias na unidade de manejo. Inciso 9. Executar as atividades necessárias à manutenção da unidade de manejo e da infraestrutura. Inciso 10. Comercializar os produtos auferidos em decorrência de execução do objeto do contrato, obtido mediante processo autorizativo específico e legislação vigente. Inciso 11. Executar medidas de prevenção e controle de incêndios. Inciso 12. Monitorar a execução do plano de manejo florestal sustentável, da restauração e dos demais serviços e produtos definidos em contrato e na legislação. Inciso 13. Zelar pela integridade dos bens e benfeitorias vinculados à unidade de manejo concedida. Inciso 14. Manter atualizado o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. Inciso 15. Elaborar e disponibilizar um relatório anual sobre a execução do objeto de concessão ao órgão gestor, nos termos definidos no contrato. Inciso 16. Permitir amplo e restrito acesso aos encarregados da fiscalização e auditoria a qualquer momento às obras, aos equipamentos e às instalações da unidade de manejo, bem como a documentação necessária para o exercício da fiscalização. Inciso 17. Realizar os investimentos ambientais e sociais definidos no contrato de concessão. Parágrafo 1. As benfeitorias permanentes reverterão sem ônus ao titular da área ao final do contrato de concessão, ressalvados os casos previstos no edital de licitação e no contrato de concessão. Parágrafo 2. Constitui requisito indispensável para o exercício das operações de exploração do objeto de concessão a obtenção da devida autorização ou licença ambiental pelo concessionário. Parágrafo 3. Findado o contrato de concessão, o concessionário fica obrigado a devolver a unidade de manejo ao poder concedente nas condições previstas no contrato de concessão, sob pena de aplicação das devidas sanções contratuais e administrativas, bem como da responsabilização na esfera penal e civil, inclusive decorrente da Lei 6.938, que é o Código Penal. Artigo 32. A unidade de manejo deverá apresentar área geograficamente delimitada destinada à reserva absoluta, representativa dos ecossistemas florestais manejados, equivalente a no mínimo 5% do total de área concedida para a conservação da biodiversidade e para avaliação e monitoramento dos impactos do manejo florestal, da restauração e da exploração dos demais produtos e serviços previstos em contrato. Parágrafo 1. Para o efeito do cálculo do percentual previsto no caput desse artigo, não serão computadas as áreas de preservação permanente. Parágrafo 2. A área de reserva absoluta não poderá ser objeto de qualquer tipo de exploração econômica. Parágrafo 3. A área de reserva absoluta não poderá ser definida pelo órgão gestor previamente ao início das atividades previstas no contrato de concessão. A área de reserva absoluta poderá ser definida pelo órgão gestor previamente ao início das atividades previstas no contrato de concessão. Parágrafo 4. Para unidades de manejo florestal localizadas em unidade de conservação, a reserva absoluta poderá ser alocada em zonas de proteção da floresta pública, não atingida a área concedida.
Artigo 33. Para fim de garantir o direito de acesso às concessões florestais para pessoas jurídicas de pequeno porte, por microempresas e por médias empresas, serão definidas no planejamento plurianual de outorga florestal, nos termos de regulamento, lotes de concessão com várias unidades de manejo de tamanho diversos, estabelecidos com base em critérios técnicos que deverão considerar as condições e as necessidades do setor florestal e dos demais setores econômicos envolvidos, as peculiaridades regionais, a estrutura das cadeias produtivas, a infraestrutura local e o acesso aos mercados. Artigo 34. Sem prejuízo da legislação pertinente à proteção da concorrência e de outros requisitos estabelecidos em regulamento, deverão ser observados os seguintes salvaguardas para evitar a concentração econômica. Inciso 1. Em cada lote de concessão florestal, não poderão ser outorgados a cada concessionário, individualmente ou em consórcio, mais de 2 contratos. Inciso 2. Cada concessionário, individualmente ou em consórcio, terá um limite percentual máximo de área de concessão florestal definido no PAOF, que é o Plano Plurianual de Outorga Florestal. Parágrafo único. O limite previsto no inciso 2 do caput deste artigo será aplicado sobre o total da área destinada à concessão florestal e pelos planos anuais de outorga em execução aprovados nos anos anteriores. Artigo 35. O prazo dos contratos de concessão florestal será estabelecido de acordo com o ciclo de colheita ou exploração, considerando os produtos ou grupo de produtos com ciclo mais longo incluído no objeto de concessão, podendo ser fixado no prazo equivalente a no mínimo um ciclo e no máximo 40 anos. Parágrafo único. O prazo dos contratos de concessão exclusivos para a exploração de serviços florestais será de no mínimo 5 anos e no máximo 20 anos. Seção 10 dos preços florestais. Artigo 36. O regime econômico e financeiro da concessão florestal, conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende o pagamento do preço calculado sobre os custos de realização do edital de licitação da concessão florestal, o pagamento do preço calculado em função da quantidade de produto ou serviço oferido do objeto da concessão ou do faturamento líquido ou bruto, a responsabilidade do concessionário de realizar outros investimentos previstos no edital e no contrato, a indisponibilidade pelo concessionário salvo disposição contratual dos bens considerados reversíveis. Parágrafo 1. O preço referido no inciso 1 do caput deste artigo poderá ser parcelado e seu valor, forma, prazo e condições de pagamento serão definidos no edital de licitação, com base em critérios técnicos consideradas peculiaridades locais. Parágrafo 2. A definição do preço mínimo no edital deverá considerar o estímulo à competição e à concorrência, a garantia de condições de competição do manejo de terras privadas, a cobertura dos custos do sistema de outorga, a geração de benefícios para a sociedade, o estímulo ao uso múltiplo da floresta, a manutenção e a ampliação da competitividade da atividade base florestal, as referências internacionais aplicáveis. Parágrafo 3. Será fixado o valor mínimo a ser exigido anualmente do concessionário, independente da produção dos valores por ele auferidos com a exploração do objeto da concessão. Parágrafo 4. O valor mínimo previsto desse artigo integrará os pagamentos anuais devidos pelo concessionário para efeito de pagamento do preço referido no inciso 2 do caput desse artigo. Parágrafo 5º. A soma dos valores pagos com base no parágrafo 3 deste artigo não poderá ser superior a 30% do preço referido no inciso 2 do caput deste artigo. Artigo 37. O preço referido no inciso 2 do caput dessa lei compreende o valor estabelecido no contrato de concessão, os valores resultantes da aplicação dos critérios de revisão ou de reajuste nas condições do respectivo contrato, definidos em ato específico de um órgão gestor. Parágrafo único. A divulgação do ato a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo deverá preceder a data de pagamento do preço em, no mínimo, 30 dias. Artigo 38. O contrato de concessão referido no artigo 27 dessa lei poderá prever o compromisso de investimento mínimo anual do concessionário, destinado à modernização da execução dos planos de manejo florestal sustentável, com vista na sua sustentabilidade. Artigo 39. Os recursos financeiros oriundos do preço de concessão florestal da unidade localizada em área de domínio da União serão distribuídos da seguinte forma. Inciso 1. O valor referido no parágrafo 3 do artigo 36 dessa lei será destinado 70% ao órgão gestor para execução de suas atividades, 30% ao IBAMA,
para utilização restrita em atividade de controle e fiscalização ambiental de atividades florestais, de unidade de conservação e do desmatamento. Inciso 2. O preço pago, excluído o valor mencionado no inciso 1 do caput deste artigo, terá a seguinte destinação: a. Estados, 30% destinado proporcionalmente à distribuição da floresta publicada ou outorgada em suas respectivas jurisdições, para o apoio e promoção da utilização sustentável dos recursos, sempre que o ente beneficiário cumprir com a finalidade desse aporte. E a linha B. Municípios, 30% destinado proporcionalmente à distribuição da floresta pública outorgada em suas respectivas jurisdições, para o apoio e promoção da utilização sustentável dos recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir com a finalidade desse aporte. E a linha C. Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, 40%. Parágrafo 1. Parágrafo 1. Quando os recursos financeiros forem oriundos dos preços de concessão florestal de unidades localizadas em florestas nacionais criadas pela União, serão distribuídos da seguinte forma: o valor referido no parágrafo 3 do artigo 36 dessa lei será destinado ao órgão gestor para execução de suas atividades. Inciso 2. O preço pago, excluído o valor mencionado no inciso 1 deste artigo, terá a seguinte destinação: a linha A, Instituto Chico Mendes, 40%, para utilização restrita na gestão das unidades de conservação de uso sustentável. A linha B, Estados, 20%, destinado proporcionalmente à distribuição da floresta pública outorgada em suas respectivas jurisdições para o apoio e promoção da utilização sustentável dos recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir com a finalidade desse aporte. A linha C, municípios, 20%, destinado proporcionalmente à distribuição da floresta pública outorgada em suas respectivas jurisdições para o apoio e promoção da utilização sustentável dos recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir com a finalidade desse aporte. E a linha D, 20%, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. Inciso 3. O repasse dos recursos a estados e municípios previsto neste artigo será condicionado à instituição de Conselho de Meio Ambiente pelo respectivo ente federativo, com participação social e aprovação por este Conselho. Inciso 1. Do cumprimento das metas relativas à aplicação desse recurso referente ao ano anterior e da programação de aplicação dos recursos do ano em curso. Artigo 40. Os recursos financeiros oriundos dos preços de cada concessão florestal da União serão depositados e movimentados exclusivamente por intermédio dos mecanismos da cota única do Tesouro Nacional. Parágrafo 1. O Tesouro Nacional trimestralmente repassará aos estados e aos municípios os recursos recebidos de acordo com os previstos nas alíneas A e B do inciso 2 do caput e nas alíneas B e C do inciso 2 do parágrafo 1, ambos do artigo 39 dessa lei. Parágrafo 2. O órgão central da contabilidade da União editará as normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos recursos financeiros oriundos da concessão florestal e à sua distribuição. Seção 11, 11ª, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. Fica criado, então, esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal de natureza contábil, gerido pelo órgão gestor federal, destinado a fomentar o desenvolvimento de atividades sustentáveis de base florestal no Brasil e promover a inovação tecnológica do setor. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal serão aplicados prioritariamente em projetos nas seguintes áreas: pesquisa e desenvolvimento tecnológico e manejo florestal, assistência técnica e extensão florestal, recuperação de áreas degradadas com espécies nativas, aproveitamento econômico, racional e sustentável dos recursos florestais, controle e monitoramento das atividades florestais e desmatamentos, capacitação em manejo florestal e formação de agentes multiplicadores em atividades florestais, educação ambiental, proteção ao meio ambiente e conservação dos recursos naturais. Parágrafo 2. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal contará com um conselho consultivo com participação dos entes federativos e da sociedade civil, com a função de opinar sobre a distribuição dos seus recursos e avaliação da sua aplicação. Parágrafo 3. Aplicam-se aos membros do Conselho de que trata o parágrafo 2 desse artigo as restrições previstas no artigo 59 dessa lei. Parágrafo 4. Adicionalmente aos recursos previstos na linha C do inciso 2 do caput e na linha D do inciso 2 do parágrafo 1, ambos do artigo 39 dessa lei, constituem recursos do Fundo Nacional de Defesa Florestal, Desenvolvimento Florestal. A reversão dos saldos anuais são aplicados constituem recursos do FNDF, a reversão dos saldos anuais não aplicados, doações realizadas por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas e outras fontes de recursos que lhe foram especificamente destinados, inclusive orçamentos compartilhados com outros entes da Federação. Parágrafo 5º. É vedada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal a prestação de garantias.
Parágrafo 6. Será elaborado no Plano Plurianual de Aplicação Regionalizada dos Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal e o relatório de sua execução deverá integrar o relatório anual de que trata o parágrafo 2 do artigo 53 desta lei, no âmbito da União. Parágrafo 7. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal somente poderão ser destinados a projetos de órgãos e entidades públicas ou de entidades privativas sem fins lucrativos. Parágrafo 8. A aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal nos projetos que tratam o inciso 1 do parágrafo 1 desse artigo será feita prioritariamente em entidades públicas de pesquisa. Parágrafo 9. A aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal nos projetos que tratam o parágrafo 1 desse artigo poderá abranger comunidades indígenas, sem prejuízo do atendimento às comunidades locais e outros beneficiários e observado o disposto no parágrafo 7 desse artigo. Seção 12 das auditorias florestais. Artigo 42. Sem prejuízo das ações e da fiscalização ordinária, as concessões serão submetidas a auditorias florestais de caráter independente em prazo não superior a 3 anos, cujos custos serão de responsabilidade do concessionário. Parágrafo 1. Em casos excepcionais previstos no edital de licitação, nos quais a escala da atividade florestal torne inviável o pagamento dos custos das auditorias pelo concessionário, o órgão gestor adotará formas alternativas de realização das auditorias, conforme o regulamento. Parágrafo 2. As auditorias apresentarão suas conclusões em um dos seguintes termos. Inciso 1. Constatação de regular cumprimento do contrato de concessão a ser devidamente validada pelo órgão gestor. Inciso 2. A constatação de deficiências sanáveis que condiciona a manutenção contratual ao saneamento de todos os vícios irregulares verificados no prazo máximo de 12 meses. E inciso 3. Constatação de descumprimento que, devidamente validada, implica a aplicação de sanções segundo sua gravidade, incluindo a rescisão contratual. Parágrafo 3. As entidades que poderão realizar auditorias florestais serão reconhecidas em ato administrativo do órgão gestor. Artigo 43. Qualquer pessoa física ou jurídica de forma justificada e devidamente assistida por profissionais habilitados poderá fazer visita de comprovação às operações florestais de campo, sem obstar o regular desenvolvimento das regularidades observadas os seguintes requisitos. Inciso 1. Prévia obtenção da licença de visita no órgão gestor. Inciso 2. Programação prévia com o concessionário. Seção 13. Da extinção da concessão. Extingue-se a concessão florestal por qualquer das seguintes causas: esgotamento do prazo contratual, rescisão, anulação, falência ou extinção do concessionário e falecimento ou incapacidade do titular no caso de empresa individual. Inciso 5º. Desistência e devolução por opção do concessionário do objeto de concessão. Parágrafo 1. Extinta a concessão, retorna ao titular da floresta pública todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, conforme previsto no edital e estabelecido em contrato. Parágrafo 2. A extinção da concessão autoriza, independente da notificação prévia, a ocupação das instalações e utilização pelo titular da floresta pública de todos os bens reversíveis. Parágrafo 2. A extinção da concessão autoriza, independente da notificação prévia, a ocupação das instalações e utilização pelo titular da floresta pública de todos os bens reversíveis. Parágrafo 3. A extinção da concessão pelas causas previstas no inciso 2, 4 e 5 desse artigo autoriza o poder concedente a executar as garantias contratuais sem prejuízo da responsabilidade civil por danos ambientais previstos. Parágrafo 4. A devolução de áreas não implicará ônus para o poder concedente, nem conferirá ao concessionário qualquer direito de indenização pelos bens reversíveis, os quais passarão à propriedade do poder concedente. Parágrafo 5º. Em qualquer caso de extinção de concessão, o concessionário fará, por sua conta exclusiva, a remoção dos equipamentos e bens que não sejam objeto de reversão, e ficará obrigado a reparar ou indenizar os danos recorrentes de suas atividades e a praticar os atos de recuperação determinados. Parágrafo 6. Extinta a concessão pelas causas previstas no prazo de 10 anos após a sua assinatura do contrato, fica o poder concedente autorizado a convocar os listantes remanescentes na ordem de classificação para assinar o termo de contrato pelo prazo remanescente do contrato extinto, mediante as seguintes condições de conformidade com o ato convocatório: aceitar os termos contratuais vigentes assumidos pelo concessionário anterior, inclusive quanto aos preços e à proposta técnica atualizada, manter os bens reversíveis existentes, dar continuidade ao ciclo de produção florestal iniciado. Artigo 45. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a rescisão da concessão, a aplicação das sanções contratuais
e a execução das garantias sem prejuízo da responsabilidade civil por danos ambientais, previsto na Lei 6.938, de 81, e das devidas soluções na esfera administrativa e penal. A rescisão da concessão poderá ser efetuada unilateralmente pelo concedente quando o concessionário descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares concernentes à concessão. Inciso 2. O concessionário descumprir o plano de manejo florestal sustentável, as atividades de restauração ou demais serviços e produtos previstos em contrato, de forma que afete elementos essenciais de proteção ao meio ambiente e à sustentabilidade das atividades. Inciso 3. O concessionário paralisar a execução do plano de manejo florestal sustentável das atividades de restauração dos demais serviços e produtos por prazo maior que o previsto em contrato, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior, ou as que, com a anuência do órgão gestor, visem a proteção ambiental. Inciso 4. Descumprimento total ou parcial da obrigação de pagamento dos preços florestais. Inciso 5. O concessionário perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a regular execução do plano de manejo florestal sustentável, da restauração florestal ou da exploração dos demais serviços e produtos previstos em contrato. O concessionário não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos, o concessionário não atender à notificação do órgão gestor no sentido de regularizar o exercício de suas atividades, o concessionário for condenado em sentença transitada em julgado por crime contra o ambiente ou a ordem tributária ou por crime previdenciário, ocorrer fato superveniente de relevante interesse público que justifica a rescisão mediante lei autorizativa específica, com indenização das parcelas de investimento ainda não amortizadas, vinculada aos bens reversivos que tenham sido realizados. E inciso 10. O concessionário submeter trabalhadores a condições degradantes de trabalho ou análogas de escravo, ou explorar o trabalho de crianças e adolescentes. Parágrafo 2. A rescisão do contrato de concessão deverá ser precedida da verificação de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 3. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes da notificação do concessionário e a fixação do prazo para correção das falhas e transgressões apontadas. Parágrafo 4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a rescisão será efetuada por ato concedente, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal, administrativa, civil e penal. Parágrafo 5º. Rescindido o contrato de concessão, não resultará para o órgão gestor qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados do concessionário. Parágrafo 6º. O poder público poderá instituir seguro para a cobertura da indenização previsto no inciso 9 do parágrafo 1 deste artigo. Artigo 46. Desistência é o ato formal pelo qual o concessionário manifesta seu desinteresse pela continuidade da concessão. Parágrafo 1. A desistência é condicionada à aceitação expressa do poder concedente e dependerá de avaliação prévia do órgão competente para determinar o cumprimento ou não do plano de manejo florestal sustentável, da restauração florestal e da exploração dos demais produtos e serviços conforme especificado em contrato, devendo o desistente assumir o custo dessa avaliação e, conforme os casos, as obrigações emergentes. Parágrafo 2. A desistência não desonerará o concessionário de suas obrigações com terceiros. Parágrafo 3. O regulamento detalhará os procedimentos para requerimento e aceitação de desistência, bem como a transição das obrigações do concessionário. Artigo 47. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa do concessionário no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Seção 14. Das florestas nacionais, estaduais e municipais. Artigo 48. As concessões em florestas nacionais, estaduais e municipais devem observar o disposto na Lei 9.985 de 2000 e no Plano de Manejo da Unidade de Conservação. Parágrafo 1. A inserção de unidade de manejo dentro da Unidade de Conservação de Uso Sustentável no Plano Plurianual de outorga florestal requer prévia autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação. Os recursos florestais e demais produtos e serviços não vedados nesta lei presentes nas unidades de manejo florestal nacional, estadual e municipal somente serão objeto de concessão após a aprovação do plano de manejo da unidade de conservação. Para a elaboração do edital e do contrato de concessão florestal das unidades de manejo em florestas nacionais, estaduais e municipais, ouvir-se-á o respectivo Conselho Consultivo, constituído nos termos do artigo 17, parágrafo 5 da Lei 9.985 de 2000, o qual acompanhará todas as etapas do processo de outorga.
Vamos agora para o título 3, os órgãos responsáveis pela gestão e fiscalização, capítulo 1, do poder concedente. Artigo 49. Cabe ao poder concedente, no âmbito de sua competência, formular as estratégias políticas, planos e programas para a gestão de florestas públicas, especialmente. Então, que cabe ao poder concedente, né? Definir o planejamento plurianual de outorga florestal, ouvir o órgão constitutivo sobre a adoção de ações de gestão de florestas públicas e sobre o planejamento plurianual, definir as áreas a serem submetidas à concessão florestal, estabelecer os termos de licitação e os critérios de seleção, publicar editais, julgar as licitações, promover os demais procedimentos licitatórios, definir os critérios para a formalização dos contratos para o manejo florestal sustentável e celebrar os contratos de concessão florestal. Planejar ações voltadas à disciplina do mercado no setor florestal quando couber. Parágrafo 1. No exercício da competência referida no inciso 4 e 5 desse artigo, o poder concedente poderá delegar ao órgão gestor a operacionalização dos procedimentos licitatórios e a celebração de contratos. Parágrafo 2. No âmbito federal, as competências definidas neste artigo serão exercidas pelo órgão ou entidade competente do Poder Executivo Federal, conforme o regulamento. Capítulo 2. Os órgãos do CISAMA responsáveis pelo controle e fiscalização ambiental. Caberá aos órgãos do CISNAMA, em suas respectivas jurisdições, fiscalizar e garantir a proteção das florestas públicas, efetuar, a qualquer momento, de ofício, por solicitação de parte ou por denúncia de terceiro, fiscalização da unidade de manejo independente de prévia notificação, aplicar as devidas sanções administrativas em caso de infração ambiental, e aprovar e monitorar o planejamento de manejo florestal sustentável da unidade de manejo das respectivas florestas públicas. Parágrafo 1. Em âmbito federal, o IBAMA exercerá as atribuições previstas neste artigo. Parágrafo 2. O IBAMA deverá estruturar formas de atuação conjunta com os órgãos seccionais e locais do CISNAMA para fiscalização e proteção das florestas públicas, podendo firmar convênios ou acordos de cooperação. Parágrafo 3. Os órgãos seccionais e locais podem delegar ao IBAMA, mediante convênio ou acordo de cooperação, a aprovação e o monitoramento do plano de manejo florestal sustentável das unidades de manejo das florestas públicas estaduais ou municipais e outras atribuições. Capítulo 3. O órgão consultivo. Artigo 51. Sem prejuízo das atribuições do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, fica instituída uma Comissão de Gestão de Florestas Públicas no âmbito do órgão ou entidade competente do Poder Executivo Federal, conforme regulamento, de natureza consultiva, com as funções de exercer na esfera federal atribuições consultivas previstas nessa lei, e especialmente: inciso 1. Assessorar e avaliar e propor diretrizes para a gestão de florestas públicas da União. Inciso 2. Manifestar sobre o planejamento plurianual outorgante florestal da União e exercer as atribuições de órgão consultivo do SFB. Acho que hora que você falou SFB. Serviço Florestal Brasileiro, tá. Parágrafo único. Os Estados, Distrito Federal e os municípios disporão sobre o órgão competente para exercer as atribuições de que trata este caput na respectiva esfera de atuação. Artigo 52. A Comissão de Gestão de Florestas Públicas será composta por representantes do poder público, dos empresários, dos trabalhadores, da comunidade científica, dos movimentos sociais e das organizações não governamentais. Terá sua composição e seu funcionamento definido em regulamento. Parágrafo único. Os membros da Comissão de Gestão de Florestas Públicas exercem função não remunerada de interesse público relevante, com procedência na esfera federal, sob quaisquer cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a transporte de áreas. Capítulo 4. Do órgão gestor. Caberá aos órgãos gestores federais, estaduais e municipais, no âmbito de suas competências, elaborar a proposta, do planejamento plurianual outorgante florestal a ser submetido ao poder concedente, disciplinar a operacionalização da concessão florestal, elaborar inventário amostral, relatório ambiental preliminar e outros estudos, publicar editais, julgar licitações, promover os demais procedimentos licitatórios, inclusive audiência e consulta pública, definir os critérios para a formalização dos contratos e celebrá-los com concessionários de manejo florestal sustentável, quando delegado pelo poder concedente. Gerir e fiscalizar os contratos de concessão florestal, dirimir no âmbito administrativo as divergências entre concessionários, produtores independentes e comunidades locais, controlar e cobrar o cumprimento das metas fixadas no contrato de concessão,
Fixar os critérios para cálculo dos preços de que trata o artigo 36 dessa lei e proceder à sua revisão e reajuste na forma dessa lei das normas pertinentes do contrato. Cobrar e verificar o pagamento dos preços florestais e distribuí-los de acordo com essa lei. Acompanhar e intervir na execução do planejamento do Plano de Manejo Florestal Sustentável nos casos e condições previstos nessa lei. Fixar e aplicar as penalidades administrativas e contratuais impostas ao concessionário, sem prejuízo das atribuições dos órgãos do CISNAMA responsável pelo controle e fiscalização ambiental. Indicar ao poder concedente a necessidade de extinção da concessão nos casos previstos na lei e no contrato. Estimular um aumento da qualidade, produtividade, rendimento e conservação do meio ambiente nas áreas sob concessão florestal. Dispor sobre a realização de autorias florestais independentes, conhecer seus resultados e adotar as medidas cabíveis conforme o resultado. Disciplinar o acesso às unidades de manejo, atuar em estreita cooperação com os órgãos de defesa de concorrência com vistas em impedir a concentração econômica nos serviços e produtos florestais e na promoção da concorrência. Incentivar a competitividade e zelar pelo cumprimento da legislação de defesa de concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor florestal. Efetuar o controle prévio e posterior de atos e negócios jurídicos a serem celebrados entre concessionários, impondo-lhes restrições à mútua constituição de direitos e obrigações, especialmente comerciais, incluindo a abstenção do próprio ato ou contrato ilegal. Conhecer e julgar recursos em procedimentos administrativos. Promover ações para a disciplina dos mercados de produtos florestais e de seus derivados, em especial para controlar a competição de produtos florestais de origem não sustentável. Reconhecer em ata administrativa as entidades que poderão realizar auditorias florestais e estimular a agregação de valor ao produto florestal na região em que for explorado. Parágrafo 1. Compete ao órgão gestor a guarda das florestas públicas durante o período de pouso entre uma concessão e outra, ou quando for por qualquer motivo, ou quando por qualquer motivo houver extinção do contrato de concessão. Parágrafo 2. O órgão gestor deverá encaminhar ao poder concedente, ao Poder Legislativo e ao Conselho do Meio Ambiente, nas respectivas esferas de governo, relatório anual sobre as concessões outorgadas, o valor dos preços florestais, a situação de adimplemento dos concessionários, os planos de manejo florestal sustentável e seu estado de execução, as vistorias e auditorias florestais realizadas e os respectivos resultados, assim como as demais informações relevantes sobre o efetivo cumprimento dos objetivos da gestão de florestas públicas. Parágrafo 3. O relatório previsto no parágrafo 2 deste artigo, relativo às concessões florestais da União, deverá ser encaminhado ao CONAMA e ao Congresso Nacional até 31 de março de cada ano. Parágrafo 4. Caberá ao CONAMA, considerando as informações contidas no relatório referido no parágrafo 3 deste artigo, manifestar-se sobre a adequação do sistema de concessões florestais e de seu monitoramento, e sugerir o aperfeiçoamento necessário. Parágrafo 5º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios disporão sobre o órgão competente para exercer as atribuições de que trata este capítulo nas respectivas esferas de atuação. Título 4 do Serviço Florestal Brasileiro. Capítulo 1. Da criação do Serviço Florestal Brasileiro. Artigo 54. Fica criado na estrutura básica do Ministério do Meio Ambiente o Serviço Florestal Brasileiro. Artigo 55. O Serviço Florestal Brasileiro atua exclusivamente na gestão de florestas públicas e tem por competência: Inciso 1. Exercer a função de órgão gestor, previsto no artigo 53, bem como de órgão gestor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. Quando o órgão gestor vai ser no âmbito federal. Inciso 2. Apoiar a criação e gestão de programas de treinamento, capacitação, pesquisa e assistência técnica para a implementação de atividades florestais, incluindo manejo florestal, processamento de produtos florestais e exploração de serviços florestais. Inciso 3. Estimular e fomentar a prática de atividades florestais sustentáveis, madeireira, não madeireira e de serviço. Promover estudos de mercado para produtos e serviços gerados pelas florestas. Inciso 5. Propor planos de produção florestal sustentável de forma compatível com as demandas da sociedade. Inciso 6. Criar e manter o Sistema Nacional de Informações Florestais integrado ao Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Inciso 7. Gerenciar o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, exercendo as seguintes funções. A linha A. Organizar e manter atualizado o Cadastro Geral de Florestas Públicas da União. A linha B. Adotar as providências necessárias para interligar os cadastros estaduais e municipais ao Cadastro Nacional. Inciso 8.
Apoiar e atuar em parceria com seus congêneres estaduais e municipais. Parágrafo 1. No exercício de suas atribuições, o Serviço Florestal Brasileiro promoverá a articulação com os estados, Distrito Federal e os municípios para a execução de suas atividades de forma compatível com as diretrizes nacionais de planejamento do setor florestal e com a Política Nacional do Meio Ambiente. Parágrafo 2. Para a concessão das florestas públicas sob a titularidade de outros entes da Federação, de órgãos e empresas públicas e de associações de comunidades locais, poderão ser firmados convênios com o Ministério do Meio Ambiente representado pelo Serviço Florestal Brasileiro. Parágrafo 3. As atribuições previstas no inciso 2 a 5 do caput desse artigo serão exercidas sem prejuízo de atividades desenvolvidas por outros órgãos e entidades da administração federal que atuem no setor. Capítulo 2 da Estrutura Organizacional e Gestão do Serviço Florestal Brasileiro. Seção 1 do Conselho e Diretor. O Poder Executivo disporá sobre a estrutura organizacional e funcionamento do SFB, observado o disposto nesse artigo. O SFB será dirigido por um Conselho Diretor, composto por um diretor-geral e 4 diretores, em regime de colegiado, o qual caberá. Então, as funções desse Conselho Diretor, né? Exercer a administração do Serviço Florestal Brasileiro, examinar, decidir e executar ações necessárias ao cumprimento das competências do SFB, ditar normas sobre matéria de competência do SFB, aprovar o regimento interno do SFB, a organização, a estrutura e o âmbito decisório de cada diretoria, elaborar e divulgar relatórios sobre as atividades do SFB, conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de componentes das diretorias do SFB. Parágrafo 2. As decisões relativas às atribuições do SFB são tomadas pelo Conselho Diretor por maioria absoluta de votos. Artigo 57. O SFB terá em sua estrutura unidade de assessoramento jurídico, observada a legislação pertinente. Artigo 58. O diretor-geral e os demais membros são brasileiros de reputação ilibida, experiência comprovada e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. Parágrafo 2. O regulamento do SFB disciplinará a substituição do diretor-geral e os demais membros do conselho diretor em seus impedimentos ou afastamentos regulamentares e ainda no período de vacância que anteceder a nomeação do novo diretor. Artigo 59. Está impedido de exercer cargo de direção no SFB quem tiver ou mantido nos 24 meses anteriores nomeação aos seguintes vínculos com qualquer pessoa jurídica, concessionária ou com produtor florestal independente. Acionista ou sócio com participação individual direta e superior a 1% no capital social ou superior a 2% no capital social de empresa controladora, membro do Conselho de Administração Fiscal ou de Diretoria Executiva, empregado mesmo com um contrato de trabalho suspenso, inclusive das empresas controladoras ou das funções de previdência de que sejam patrocinadoras. Parágrafo único. Também está impedido de exercer cargo de direção no Serviço Florestal Brasileiro membro do Conselho de Diretoria de Associação ou Sindicato Regional ou Nacional representativo de interesse dos agentes mencionados no caput desse artigo, ou ainda de categoria profissional de empregados desses agentes. Artigo 60. O ex-dirigente do SFB, durante os 12 meses seguintes ao seu desligamento do cargo, estará impedido de prestar direta ou indiretamente, independente da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às pessoas jurídicas concessionárias, sob regulamentação ou fiscalização do Serviço Florestal Brasileiro, inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias. Parágrafo 1. Quem incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se ao infrator às penas previstas no artigo 321 do Código Penal, o ex-dirigente do SFB que descumpriu o disposto no caput desse artigo. Artigo 61. Os cargos em comissão e funções gratificadas do SFB deverão ser exercidos preferencialmente por servidores do seu quadro efetivo, aplicando-se-lhes as restrições do artigo 59 dessa lei. Seção 2 da ouvidoria. O SFB contará com uma ouvidoria, qual competirá receber pedidos de informação e esclarecimento, acompanhar o processo interno de apuração das denúncias e reclamações afetas ao SFB e responder diretamente aos interessados, que serão cientificados em até 30 dias das providências tomadas. Zelar pela qualidade dos serviços prestados e acompanhar o processo interno de apuração das denúncias e reclamações dos usuários, seja contra a atuação do SFB, seja contra a atuação dos concessionários. Produzir semestralmente, quando julgar oportuno. Alinhar relatório circunstanciado de suas atividades e encaminhá-lo à Diretoria-Geral do SFB e ao Ministro do Estado do Meio Ambiente.
A linha B, apreciações sobre a atuação do SFB, encaminhando-os ao Conselho Diretor, à Comissão de Gestão de Florestas Públicas, ao Ministro do Estado do Meio Ambiente, da Fazenda, do Planejamento, do Orçamento e da Gestão e chefe da Casa Civil da Presidência da República, bem como as comissões de fiscalização e controle da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, publicando-as para conhecimento geral. Parágrafo 1. O ouvidor atuará junto ao Conselho Diretor do SFB sem subordinação hierárquica e exercerá as suas atribuições sem acumulação com outras funções. Parágrafo 2. O ouvidor será nomeado pelo Presidente da República para mandato de 3 anos sem direito à recondução. Parágrafo 3. O ouvidor somente poderá perder o mandato em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou condenação em processo administrativo disciplinar. Parágrafo 4. O processo administrativo contra o ouvidor somente poderá ser instaurado pelo Ministro do Estado do Meio Ambiente. Parágrafo 5º. O ouvidor terá acesso a todos os assuntos e contará com apoio administrativo de que necessitar. Parágrafo 6. Cabe-se ao ex-ouvidor o disposto no artigo 60 dessa lei. Seção 3 do Conselho Gestor não tem mais, que tinha sido vetado, né? Mas agora com o novo presidente voltou. Seção 4. Os servidores do SFB. Artigo 64. O SFB constituirá quadro pessoal por meio de realização de concurso público de provas ou de provas e títulos, ou da redistribuição de servidores de órgãos e entidades da administração federal direta, autárquica ou fundacional. O SFD poderá requisitar, independentemente da designação para cargo em comissão ou função de confiança e sem prejuízo dos vencimentos e vantagem que façam jus no órgão de origem, servidores de órgãos e entidades integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, observado o quantitativo máximo estabelecido em ato conjunto dos ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Meio Ambiente. Parágrafo 1. No caso de requisição ao IBAMA, ele deverá ser precedido de autorização do órgão. Ficam criados 49 cargos de grupo de direção e assessoramentos superiores no âmbito do Poder Executivo Federal para reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de integrar a estrutura do SFB. Seção 5 da Autonomia Administrativa do SFB. Artigo 67. O Poder Executivo poderá assegurar ao SFB autonomia administrativa e financeira no grau conveniente ao exercício de suas contribuições, mediante a celebração de contrato de gestão e de desempenho nos termos do parágrafo 8 do artigo 37 da Constituição Federal, negociada e firmada entre o Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Diretor. Parágrafo 1. O contrato de gestão e de desempenho será o instrumento de controle da atuação administrativa do SFB e da avaliação do seu desempenho, bem como elemento integrante da sua prestação de contas, bem como do Ministério do Meio Ambiente, aplicado ao disposto no artigo 9 da Lei 8.443 de 92, sendo sua inexistência considerada falta de natureza formal. Parágrafo 2. O contrato de gestão e de desempenho deve estabelecer nos programas anuais de trabalho indicadores que permitam quantificar de forma objetiva a avaliação do Serviço Federal Brasileiro. Serviço Florestal. Parágrafo 3. O contrato de gestão e de desempenho será avaliado periodicamente e, se necessário, revisado por ocasião da renovação parcial da diretoria do Serviço Florestal Brasileiro. Seção 6. Da Receita e do Acervo do Serviço Florestal Brasileiro. Artigo 68. Constituem receitas. Inciso 1. Recursos oriundos da cobração dos preços de concessão florestal, conforme destinação prevista na linha A do inciso 1 do CAPT e no inciso 1 do parágrafo 1 do ambos do artigo 39 dessa lei, além de outros referentes ao contrato de concessão, incluindo os relativos aos custos do edital de licitação e os recursos advindos de aplicação de penalidades contratuais. Inciso 2. Recursos ordinários do Tesouro Nacional, consignados no Orçamento Fiscal da União em seus créditos adicionais, transferências e repasses que lhe forem conferidos. Inciso 3. Produtos de venda de publicação, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública e de emolamentos administrativos. Inciso 4. Recursos provenientes de convênios ou acordos celebrados com entidades, organismos ou empresas públicas ou contratos celebrados com empresas privadas. Inciso 5. Doações, legados, subvenção e outros recursos que lhe forem destinados. Título 5. Disposições transitórias e finais. Artigo 69. Sem prejuízo do disposto nos incisos 6 e 7 do artigo 23 da Constituição Federal, a execução das atividades relacionadas às concessões florestais poderá ser delegada pelos Estados, Distrito Federal e municípios à União, bem como pela União aos demais entes federados, mediante convênio firmado com o órgão gestor competente. Parágrafo único. É vedado ao órgão gestor conveniado decidir do concessionário sobre sua ação
complementar de regulação, controle e fiscalização, obrigação não prevista previamente em contrato. É vedado ao órgão gestor conveniar existir do concessionário sobre sua ação complementar de regulação, controle e fiscalização, obrigação não prevista previamente em contrato. Artigo 70. As unidades de manejo em florestas públicas, com plano de manejo florestal sustentável aprovado em execução até a data de publicação dessa lei, serão vistoriadas pelo órgão competente do CINAMA para averiguar o andamento do manejo, e pelo órgão fundiário competente para averiguar a situação de ocupação de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação específica. Parágrafo 1. As vistorias realizadas pelo órgão fundiário competente serão acompanhadas por representante do poder público local. Parágrafo 2. Nas unidades de manejo onde não for verificado o correto andamento do manejo florestal, os detentores do plano de manejo florestal sustentável serão notificados para apresentar correções no prazo estabelecido. Parágrafo 3. Caso não seja atendida as exigências da notificação mencionada no parágrafo 2, o plano de manejo será cancelado e a área correspondente deverá ser desocupada sem ônus para o poder público e sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. Parágrafo 4. As unidades de manejo onde o correto andamento do manejo florestal for verificado ou saneado nos termos do parágrafo 2 desse artigo, serão submetidas a processo decisório no prazo de 24 meses a partir da data de manifestação dos órgãos a respeito da vistoria prevista no caput desse artigo, desde que não seja constatado conflito em comunidades locais pela ocupação do território e dos recursos florestais. Parágrafo 5º. Será dada a destinação prevista no artigo 6 desta lei às unidades de manejo onde o correto andamento do manejo florestal for verificado, e os detentores do plano de manejo florestal forem comunidades locais. Parágrafo 6. Até que sejam submetidos ao processo licitatório, as unidades de manejo mencionadas no parágrafo 4 deste artigo permanecerão sob a responsabilidade do detentor do plano de manejo florestal sustentável, que poderá dar continuidade às atividades de manejo mediante assinatura do contrato com o poder concedente. Parágrafo 7. O contrato previsto no parágrafo 6 deste artigo terá vigência limitada à assinatura do contrato de concessão restante do processo licitatório. Parágrafo 8. Fim do processo licitatório, o detentor do plano de manejo florestal sustentável que der continuidade à sua execução, nos termos desse artigo, pagará ao órgão gestor competente valor proporcional ao preço da concessão, que foi definido na licitação, calculado com base no período decorrente desde a verificação pelo órgão competente do CISRAMA até a adjudicação do vencedor na licitação. Artigo 71. A licitação para a concessão florestal das unidades de manejo, além de observar os termos dessa lei, deverá seguir as seguintes determinações. O vencedor da licitação, após firmar o contrato de concessão, deverá seguir o plano de manejo em execução, podendo revisá-lo nas condições previstas em regulamento. Inciso 2. O edital de licitação deverá conter os valores de ressarcimento das benfeitorias e investimentos já realizados na área a serem pagos ao detentor do plano de manejo, pelo vencedor do processo de licitação, descontado o valor da produção auferida previamente à licitação. Artigo 7.2. As florestas públicas não destinadas a manejo florestal ou unidade de conservação ficam impossibilitadas de conservação para o uso alternativo do solo, até que sua classificação de acordo com os itens esteja oficializada e a conservação seja plenamente justificada. Artigo 7.3. As áreas públicas já ocupadas e convertidas para o uso alternativo do solo na data de publicação dessa lei estarão excluídas das concessões florestais, desde que confirmada a sua vocação para o uso atual por meio de ZI aprovado, de acordo com a legislação pertinente. Parágrafo 1. Nos remanescentes das áreas previstas no caput desse artigo, o poder público poderá autorizar novos planos de manejo florestal sustentável. Parágrafo 2. Fica garantido o direito de continuidade das atividades econômicas realizadas pelos atuais ocupantes em área de até 2.500 hectares, pelo prazo de 5 anos a partir da publicação dessa lei. Artigo 74. Os parâmetros para a definição dos tamanhos das unidades de manejo serão concedidos às pessoas jurídicas de pequeno porte, micro e médias empresas, na forma do artigo 33 dessa lei, serão definidos em regulamento previamente à aprovação do primeiro plano anual de outorga florestal. Artigo 75. Após 5 anos da implantação do primeiro PAOF, será feita avaliação sobre os aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais da aplicação dessa lei, que se dará publicidade. Artigo 76. Em 10 anos, contada a publicação dessa lei, a área total com concessões florestais da União não poderá ultrapassar 20% do total de área de suas florestas públicas disponíveis para concessão, com exceção das unidades de manejo localizadas em florestas nacionais criadas no termo do artigo 17 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000.
Artigo 77. Ao final dos 10 primeiros anos contada a publicação dessa lei, cada concessionário, individualmente ou em consórcio, não poderá concentrar mais de 10% do total da área das florestas públicas disponíveis para concessão. Artigo 78. Até a aprovação do primeiro PAO, fica o poder concedente autorizado a realizar concessões florestais em unidade de manejo em áreas públicas que somadas não ultrapassam 750 mil hectares, localizado numa faixa de até 100 km ao longo da rodovia BR-163, florestas nacionais ou estaduais criadas no termo do artigo 17 da Lei 9.985, observados os seguintes requisitos: a linha A, autorização prévia do órgão gestor da unidade de conservação; a linha B, aprovação prévia do plano de manejo de unidade de conservação; a linha C, oitiva do Conselho Consultivo da Unidade de Conservação; e a linha D, previsão de zonas de uso restrito destinadas a comunidades locais. Parágrafo único. As concessões de que trata o inciso 1 e 2 devem ser objeto de licitação e obedecer às normas previstas no artigo 8 e 12 e 47, e 8 e 12 a 47 dessa lei. Artigo 79. As associações civis que venham participar de qualquer forma das concessões florestais ou da gestão direta das florestas públicas deverão ser constituídas sob as leis brasileiras e ter sede e administração no país. Artigo 79-A. Aplicam-se às concessões florestais quando couber de forma subsidiária à lei o disposto nas leis 8.987 de 95, 11.079 de 2004 e em leis correlatas. Aqui o artigo 80 está alterando uma lei, artigo 81 também, artigo 82 também, artigo 83 também está alterando outras leis, 84 também. Pronto.